estamos iniciando a nossa palestra, né? O tema da palestra de hoje é aprender coisas novas mantém a mente saudável. E aí a gente pode estar perguntando, né? Caramba, o que isso tem a ver com o espiritismo, né? Tudo, tem tudo a ver, né? Vamos pensar, o que somos nós? Nós somos mente, corpo e espírito, tá? Isso somos nós, mente, corpo e espírito. O nosso espírito se manifesta aqui reencarnado através do nosso corpo, através da nossa mente. Então, a gente tem que ter uma grande responsabilidade para com o nosso corpo, para com a nossa mente, pois ela é a manifestação do meu espírito, né? Do nosso espírito. O corpo é o templo do nosso espírito. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque não é fácil estar aqui reencarnado, né? A gente muitas vezes não valoriza isso. A gente acha que a vida é uma manifestação simples e a gente acaba não valorizando, não se comprometendo com essa passagem aqui na Terra, né? É muito difícil reencarnar, é muito difícil ter uma oportunidade aqui, ter uma encarnação onde a gente vai, através das experiências do corpo, evoluir. Então, é muito importante esta passagem aqui, é muito importante a gente estar aqui. E a gente tem que valorizar isso muito e se agarrar como a nossa tábua de salvação, porque né? Então, a mente, ela é muito importante para nós, né? O nosso espírito, ele está conectado com o nosso corpo, célula a célula, tá? Mas ele tem, vou até ler aqui no Livro dos Espíritos, né? A gente precisa aprender a ler o nosso Livro dos Espíritos. Ali na pergunta, deixa eu ver aqui. Na pergunta 146, o Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Os espíritos respondem: não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, o que os espíritos nos falam aqui, ó, no nosso livrinho dos Espíritos, de Allan Kardec? Nos fala que, sim, o nosso espírito está ligado ao nosso corpo, sim, célula a célula, né? Mas, especificamente, na cabeça daqueles que pensam muito, que trabalham com os pensamentos, e mais no coração daqueles que se dedicam a tarefas de amor à humanidade, tá? Então, sim, a nossa mente é muito importante e a gente precisa cuidar dela, né? Assim como a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente sabe, né? Todo mundo sabe teoricamente que precisamos cuidar do nosso corpo com uma alimentação equilibrada, praticando exercícios físicos. Nem todos fazemos, mas todos sabemos que precisamos fazer, né?
Cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do nosso espírito. E se a gente abrevia a nossa passagem aqui na Terra, a gente abrevia também as nossas experiências, tá? A gente tem, quando reencarna, um tempo para permanecer aqui no corpo físico. E quando a gente não cuida desse corpo, a gente abrevia a nossa passagem aqui, abrevia as nossas experiências, e aí muitas vezes a gente chega do lado de lá, que nem o André Luiz, sendo chamado de suicida, quando a nossa intenção não era essa, né? Mas, hoje em dia todo mundo já sabe que precisamos cuidar do nosso corpo para que ele se manifeste mais tempo aqui na Terra. E precisamos fazer o mesmo com a nossa mente. Tá? A gente precisa exercitar a nossa mente. E como que a gente faz isso? Fazendo coisas novas, né? Depois eu vou dar umas dicas no final da palestra. Mas quanto mais coisas novas a gente faz, mais conexões neurais a gente faz, né? Porque o nosso cérebro, ele é cheio de neurônios. E esses neurônios vão se conectando na medida que a gente vai realizando coisas. Então, quanto mais coisas a gente fizer, coisas diferentes, mais conexões no nosso cérebro vai existir e mais o nosso cérebro vai ser saudável, tá? Só que a gente tem uma cultura, né, de... Vamos imaginar assim um gráfico da nossa vida, tá? Um gráfico, eu nasço aqui, vou subindo, chego aqui 50 anos. E aí já começa a descer a curva, né? Infelizmente é assim que a gente pensa. Que 50 anos a gente começa aí a descer a curva, né? Antigamente, há um tempo atrás, a gente vivia aí por volta dos 60, 65 anos, né? Hoje em dia a gente vive bem mais, né? A gente está chegando aí, graças ao avanço da ciência, da medicina, a gente está chegando aos 85, 90 anos. Hoje em dia é até normal a gente ver pessoas com 95, quase 100 anos, né? Coisa que antigamente não acontecia, mas hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente está chegando lá. Só que existe um avanço da medicina para manter o corpo vivo, mas não existe um avanço para trabalhar a nossa mente. Então, o que acontece aí com as pessoas que vão chegando ali na curva dos 50, começam a cair, muitas ali aos 60 se aposentam, e aí o que vai acontecendo, né? A gente encosta e fica esperando a morte chegar, né? Quando não deveria ser isso que acontece. A gente deveria criar um novo gráfico, né? Então vamos subindo, chegou aos 50, sobe mais. Vamos criar mais. Vamos aprender novas coisas. Vamos fazer uma nova faculdade, vamos começar uma nova carreira. A gente tem tempo, né? A ciência está falando que a gente tem tempo. Temos aí até os 85, 90 anos. E com certeza, se a gente tiver novas metas, novos objetivos, a gente vai chegar saudável a essas idades, né? Então, traçando um paralelo aí com o que a gente está vivendo hoje, o coronavírus, né? Porque a gente acaba sempre trazendo para a nossa realidade. Por que as pessoas que mais adoecem e que acabam sendo fatais são os idosos? Justamente porque eles não têm essa motivação na vida, né? Muitos caem aí numa tristeza, não tem muito o que fazer, né? O que a nossa vovozinha e o nosso vovozinho faz? Se dedica a nós, se dedica aos filhos, se dedica aos netos. Mas cada um tem a sua vida, então os filhos têm a vida, os netos têm a vida, e os nossos idosos acabam ficando sozinhos e tristes.
muitas vezes perdem até o companheiro e acabam caindo naquela tristeza. Olha só o corona, onde é mais complicado esse vírus? No pulmão. O que simboliza o pulmão na psicossomática, na linguagem do corpo? A tristeza. Quando a gente tem doenças em nossos pulmões, é porque a gente está muito triste, né? Então, precisamos reverter isso. Os nossos idosos precisam ter mais atividades, precisam buscar ser felizes, aprender coisas novas, né? Começar um novo ciclo de vida, né? As pessoas não gostam muito, né, quando a gente fala de astrologia, mas eu gosto muito de astrologia. A ciência, tá? Não aquele horóscopo do jornal, que aquilo é besteira. Mas a ciência que estuda os astros, que estuda individualmente cada um, o que a astrologia nos fala? Ela nos fala que a cada 7 anos a gente tem ciclos em nossas vidas. E olha que incrível, né? Ao ciclo de 49 anos até os 63, o que ele nos propõe esse ciclo? É um ciclo de morte e renovação. Ou seja, a gente tem que se reconstruir, a gente tem que buscar coisas novas, a gente tem que aprender coisas novas. Mudar de profissão, porque aquela, né? Vamos imaginar, a gente fez ali, estudou aos 23, se formou, arrumou um emprego, começou a se estabilizar. Com 50, 60 anos, a gente já está estabilizado. Então, o que a gente precisa? De novos desafios. Que tal fazer uma nova faculdade? Ah, eu estou muito velho para isso. Mentira, não tá. Existem muitas facilidades hoje em dia, né? Muito mais do que 20 anos atrás. As faculdades hoje em dia têm vários cursos à distância. Olha que maravilha! A gente aprender de casa com o computador. A gente precisa aprender, precisa aproveitar essa tecnologia que está sendo apresentada para a gente a nosso favor. Tá? Então, uma ótima dica para nós seria, agora que estamos chegando aos 50, 60 anos, iniciar novos conhecimentos, né? Aprender uma nova profissão, entrar em cursos de artesanato, né? Porque a gente vê por aí que tem poucas instituições que, vamos dizer assim, auxiliam o idoso, né? Tem algumas religiões, né, que tem grupos de terceira idade, muito legal, eles se distraem, se divertem. Tem atividades no SESC, tem algumas atividades do governo, mas é pouco, é muito pouco, porque se a gente vê em cada uma das nossas casas tem um idoso que precisa recomeçar, que precisa buscar uma atividade, porque se ele ficar parado, vai acontecer o que aconteceu com meu pai, ele ficou parado e esperando a morte chegar, e ela chegou. Porque se você não ocupa a tua mente, o que te resta nessa vida, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Por isso que eu trouxe esse assunto que tem relação com o nosso coronavírus, sim, tá? Jesus nos disse: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A gente pode interpretar de várias maneiras essa passagem bíblica, né? Essa passagem do Evangelho. Mas quando a gente pensa em ser criança, o que é ser criança? Ser criança é ter a leveza, é não se preocupar com amanhã, é buscar se divertir, é ter sede de aprender, é ter entusiasmo, alegria de aprender, né? A criança não é aquela que está sempre perguntando por quê? Mas por que, mãe? Por que, pai? Por quê? Então, buscar os porquês. Porque a vida
se a gente aproveitá-la e buscar mais conhecimento, a gente vai estar evoluindo. Né? A gente aprende dentro do Espiritismo que a gente tem, vamos imaginar assim, duas asas, né? A asa do conhecimento, do intelecto, e a asa da moral. E que a gente precisa, para evoluir e para nos tornar anjos, que todos nós vamos nos tornar um dia, a gente precisa evoluir essas duas vertentes, né? A intelectual e a moral. Só que qual é o passo que vai na frente, né? Qual é o pé que vai na frente? É o do intelecto. Não tem como a gente evoluir moralmente sem evoluir a nossa mente, sem trazer conhecimentos para a nossa mente. Então, é um passo depois do outro. Evoluo intelectualmente, dou mais um passo, evoluo moralmente. E aí eu vou caminhando. Então, se eu agregar mais coisas ao meu intelecto, com certeza eu vou evoluir mais nesta encarnação. Então, se eu só tiver uma manifestação no meu trabalho, eu vou me evoluir um tanto. Se eu buscar uma outra profissão, um outro entendimento, uma boa coisa, eu acho que uma boa dica que todos deveriam aprender é psicologia, né, gente? Aprender como funciona a mente humana. Isso iria ajudar muito cada um de nós a entender, a se entender, entender como funciona a nossa mente, como funciona o nosso ego que nos protege tanto, né? Seria uma coisa maravilhosa. Eu estou fazendo, comecei com 49 anos e estou amando. É como se eu estivesse renovando realmente as minhas energias. Então, estou dando aqui meu depoimento que realmente é maravilhoso, tá? Renova mesmo, dá um gás. É aquilo que Jesus falou. É voltar a ser criança. Buscar mais conhecimento é voltar a ser criança, é ganhar o entusiasmo, é ganhar a força de criança, tá? Então, um outro aspecto que eu queria abordar também é que tudo que a gente começa agora aos 50, a gente tem mais força, né? Porque aos 50 a gente é muito diferente dos 23. A gente tem mais sabedoria, a gente olha as coisas com uma visão muito além, a gente tem mais paciência, né? Mais determinação, não desiste das coisas. Quantas coisas a gente iniciou com 20 anos que deixou de lado por qualquer problema. Quando a gente tem essa vivência maior, a gente encara tudo com mais calma, com mais paciência, com mais sabedoria. Então a gente está um passo na frente, né? Está sempre um passo na frente. Então eu queria dar aqui umas diquinhas para exercitar a nossa mente. Peguei ali no YouTube, né, com os médicos que estão muito preocupados com isso, os neurocientistas, e nos trouxeram uma série de dicas para que a gente possa agilizar aí as conexões do nosso cérebro, aumentar a nossa produtividade na nossa vida, né? Então, uma das dicas é fazer coisas com a mão esquerda, né? Então, se a gente escreve com a mão direita, fazer coisas com a mão esquerda. Por quê? A mão direita, ela domina o cérebro na parte esquerda e a mão esquerda, o cérebro da parte direita. Então, se a gente começa a utilizar a mão esquerda para escrever, tentar escrever, é difícil, mas consegue, né? Conforme a gente vai exercitando, vai se tornando mais fácil, né? Pentear o cabelo, escovar o dente, né? Com a mão esquerda, vai ficar meio ruim no início, mas a gente vai conseguir desenvolver essa habilidade e isso vai ajudar o nosso cérebro a fazer maiores conexões. Estimular os sentidos é uma outra dica. Aí eles deram
um exemplo, assim, tomar banho de olho fechado. Olha que interessante, né? Porque a gente sabe onde estão as coisas, né? Então vai tateando através, né, das mãos, pega lá o sabonete, se lava, né, o shampoo. É um exercício bem interessante. Que mais? Sair da rotina, né? A gente é muito rotineiro, a gente não quer pensar. Então a gente faz sempre tudo do mesmo jeito, faz sempre o mesmo caminho. E isso não é bom para o nosso cérebro. A gente precisa fazer caminhos diferentes, fazer coisas diferentes. Isso vai ser bem interessante para o nosso cérebro. Que mais? Jogos. Jogar jogos que utilizem a mente, contar, né? Jogar buraco. Quem gosta de jogar buraco, jogar tranca, eu adoro, eu amo jogar. Dominó, que você fica contando ali as peças, isso vai exercitando a sua mente. Outra coisa interessante, ir para o supermercado sem fazer lista, no papel, né? Que a gente leva a listinha ali. Então, eles deram uma dica bem interessante, você fazer historinha com as coisas que você quer comprar. É até engraçado, né? Então, sei lá, você precisa comprar abacate, manteiga e uma outra coisa. Aí você monta uma historinha. Ah, eu fui no pé de abacate, abri e passei manteiga. Quanto mais esdrúxula for a historinha, mais fácil de você lembrar. Engraçado, né? Inclusive é assim que aqueles campeões de memória fazem. Eles criam historinhas que têm os elementos e aí eles lembram. Mais um exercício. E a última dica seria a meditação, que ela é boa não só para nossa mente, ela é boa para tudo na nossa vida, tá? Porque a meditação, ela exercita a concentração, né? Que a gente fique ali concentrado em determinada coisa. E isso auxilia muito a nossa mente. Então, vamos começar ali 5 minutinhos por dia. Passa rápido. E aí vamos aumentando gradativamente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a nossa mente e que a gente deve exercitá-la, tá? Agora a gente vai... quem ainda não pegou o copinho de água, gente, corre lá na cozinha, porque a gente vai magnetizar, né? Vai fluidificar também, porque não é só o magnetismo, também o plano espiritual vai estar com a gente. Então pega as aguinhas aí, coloca, que agora a gente vai iniciar os nossos passes, tá? Os nossos passes coletivos. Apaga a luz aí para mim, filho. Deixa eu apagar aqui a luz.